Mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos concede graça e misericórdia, independente das nossas vidas, das nossas ações, porque não merecemos, mas Ele nos concede e nós somos gratos ao Senhor. Semana passada, nós começamos mais um tópico dentro do ser de Deus, seus atributos, falando dos atributos comunicáveis. Começamos falando que os incomunicáveis, eles estão relacionados. Todos os atributos incomunicáveis do Senhor, eles têm ligados aos outros, não são coisas independentes. Então Deus, ele consegue ser irado e ser amoroso ao mesmo tempo, ser sábio e se arrepender, dentro do contexto que a gente fala de arrependimento. Então os atributos deles são relacionados. No caso dos atributos incomunicáveis, são enfatizados o ser absoluto. É algo que eu falo para vocês, sempre que nós vamos orar, nós temos que começar identificando a figura de Deus, saber com quem que nós estamos falando. Nós não estamos falando com o cara lá de cima, mas nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso. Os atributos comunicáveis, eles apresentam a natureza pessoal de Deus, que se evidencia através do relacionamento comigo e com você. Os comunicáveis são coisas que o Senhor separa para comunicar a nós. Então nós conseguimos, numa medida bem menor, manifestar o amor dele, manifestar a graça dele, manifestar uma série de atributos que são dele e que ele dá numa pequena medida para nós. E nós citamos Gálatas capítulo 5 como manifestações comunicáveis de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. E não há possibilidade de um cristão não ter um fruto do Espírito. Ele pode ter na menor medida possível, mas ele tem. E nós falamos também que esses atributos comunicáveis, eu não vou ler todos como eu fiz na semana passada, eles são divididos em 3 categorias: atributos intelectuais, morais e de soberania. E o primeiro dele, que nós começamos a tratar na semana passada, foi o conhecimento de Deus, dentro do atributo intelectual. Falamos que o conhecimento de Deus é uma maneira singular no aspecto que só Ele tem, não tem mais ninguém. Que ele se conhece a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato eterno. E nós vamos falar especificamente de cada um. Então o Senhor, ele conhece tudo, de todas as formas. Quais são as características deste conhecimento de Deus? Primeiro, ele é um conhecimento abrangente. Tudo, todos, nada escapa dos olhos do Senhor. Nenhum ato, nenhum pensamento, nenhuma fala, nenhuma omissão, nada foge dos olhos do Senhor. O conhecimento dele é total e completo. Falamos também que o conhecimento dele é exaustivo, não porque é cansativo, mas é exaustivo no seguinte sentido: é pleno. Ele não só conhece você, ele conhece você por inteiro. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não sabemos até onde nós podemos ir. Nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer. Às vezes a gente olha para uma situação qualquer que ocorra e nós falamos assim: não, a gente não faz isso. Eu nunca faria isso. E a gente vê cada vez mais situações de aberração acontecendo em que você fala: eu nunca faria isso. Quando você vê, por exemplo, aquela citação que eu dei lá do exemplo da menina se enforcando. Eu nunca faria isso. Qual é o nosso limite? Todos nós temos limites e nós não conhecemos o que nós somos capazes de fazer. Eu vejo sempre as fotinhas, diminuiu um pouco, mas sempre ela colocava as fotos da Helena e tal, está ficando mais comum, não sei, mas ela postava sempre, né? Um mês e um dia, uma hora, e eu olhava lá, ela colocava as florzinhas, os negócios, legal, né? Mas isso vai passando com o tempo, normal, entendeu? Normal. Mas o que você faria pela Helena? E a gente pensa em situações e tal, mas não estou falando de você, estou falando com a sua mãe. Ela olha para mim, entendeu? Nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer. Mas Deus nos conhece de uma forma exaustiva, ou seja, total. Então o conhecimento dele é abrangente, todos e tudo. O conhecimento dele é exaustivo, esse todos e tudo de uma maneira plena. E o conhecimento dele é infinito. Você pode falar assim: olha, pastor, eu conheço você. Você me conhece agora. Que era aquele exemplo
e quando eu falei de Maria, a Edilene citou, nós conhecemos aquele momento, naquele momento ela cria, mas e nos outros? O único que não falhou foi Cristo, ele continuou uma reta linha, uma linha reta. Nós temos oscilações. O conhecimento de Deus é um conhecimento de tudo, total e para sempre, presente, passado e futuro. Só Ele tem isso. E o quarto conhecimento, algo que eu falei na semana passada, é um conhecimento arquetípico. E aí a menina falou, mas não é arquétipo, entendeu? Arquetípico. O conhecimento arquetípico significa que Deus conhece o universo como ele existiu em sua própria ideia, própria e eterna ideia, antes que ele viesse a existir. Como que você conhece as pessoas? A partir do convivimento, da convivência. Então, quando a Helena estava na barriguinha da Rayane, ela tinha uma noção, mas não a conhecia. Só veio a conhecer quando ela nasceu. E a cada dia que passa, você vai conhecendo ela mais. Porque o nosso conhecimento é um conhecimento de relacionamento e de vivência. De Deus, não. Conhecimento de Deus é um conhecimento antecipado. Ele já sabia como ia ser o universo antes dele criar. O conhecimento, aleluias, o conhecimento arquetípico significa que Deus conhece o universo como ele existiu em sua própria e eterna ideia, antes que ele viesse a existir como realidade finita no tempo e no espaço. Esse universo, ele vai acabar. Um dia ele acaba. A gente olha essa grandeza, a gente olha para os céus, a gente vê o ser humano querendo construir espaçonave para ir para Marte, e a gente vê aqueles filmes. Um dia isso acaba. Pode ser daqui a 1.000 anos, 1 milhão de anos, não importa. Para Deus isso não é nada. E eu já falei que a própria existência nossa, ela também é finita. Nós somos finitos, mesmo na presença do Senhor. Quanto vai ser isso? Não sei. Mas nós, se Deus não fizer nada, aquilo acaba, se consome, acaba. Como o consumo da água, nós passamos por um tempo de racionamento. E as pessoas desesperadas, vai acabar a água, nós vamos morrer de sede. A palavra de Deus diz que é essencial, não vai acabar. Não quer dizer que a gente não tem que tomar cuidado, que a gente não tem que ser responsável. Mas, entenda que não acaba a água. Não vai acabar. Se acabar a água, o ser humano morre. Já em umas pinceladas assim de pensamento que eu fico pensando nesse negócio que o Senhor falou, né? Que da grandeza de Deus tem a terra e tudo, a gente tem que pegar um avião para ir lá pro Japão e tal. E aí às vezes eu fico nesses pensamentos, divagações, eu fico com certo medo de desrespeito, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que pegar um avião para um outro lugar, mas diante da grandeza de Deus, né? Aí a gente vê que a Terra às vezes é como se fosse as minhas imaginações, é o que eu fico imaginando, mas às vezes eu fico assim, nas minhas imaginações, imaginando assim, a palma de Deus infinita e a Terra como se fosse uma bolinha de gude na mão de Deus. E você colocou muito bem. E aí um conflito. Não, é assim. Eu sei, tá brincando. E daí eu fico, são imaginações. E aí, às vezes, nesse conflito de entendimento, assim, a questão de acabar minimizando a grandeza desse céu, da natureza. Sempre nós vamos fazer isso. Porque fica esse conflito, que a gente é grande, mas ao mesmo tempo, sabe? Menízia, nós sempre vamos minimizar Deus, porque nós não temos noção. O pensamento dele, para cá, olha para cá. O pensamento nosso em relação a Deus são muito menores do que eles são. Não tem como você imaginar nenhuma medida a figura de Deus. Não tem como. Então nós sempre vamos minimizar Deus. E Deus não está nem aí com isso, porque Ele sabe que não tem como nós imaginarmos. De respeitar, né? Esse medo é um temor que vem do Espírito Santo, super saudável. O conhecimento arquetípico de Deus significa que Ele conheceu o universo como ele existiu antes de ele vir a existir. O conhecimento de Deus não é como o nosso. O conhecimento de Deus vem de dentro dele mesmo e o nosso vem de fora. Todo conhecimento que você consiga vem de fora.
mesmo do conhecimento de Deus, dentro desse exemplo que você está dando, qualquer conhecimento que você tenha, ele vem de fora. O de Deus é dentro dele mesmo. Isso é o conhecimento arquetípico. O conhecimento dele não vem de fora, é dele, é inerente a ele. É um conhecimento caracterizado pela absoluta perfeição. Você pode errar. Então a gente pediu para os meninos aqui decorarem o Salmo 1, cometer alguns errinhos, tá? Normal de todo ser humano. Conforme forem praticando, vai ficando cada vez mais perfeito, mas vai chegar uma hora em que sempre não vai ter mais o que melhorar. Não vai ter mais o que melhorar, mas o de Deus é perfeito. Deus não tem como ele crescer. O conhecimento que um arquiteto tem do edifício que vai construir é limitado, pois a ideia mais aperfeiçoada vem depois que o edifício é concluído. E a gente tem milhões de exemplos. Um almoço, uma aula de que você vai lá dar para as crianças. Qualquer coisa que nós pensemos não é perfeito. Mas o que ele pensa, o que ele fala é perfeito. O arquiteto está sujeito a erros de cálculo e de projeção, mas Deus tem o conhecimento perfeito da sua eterna ideia. A criação do mundo é apenas uma manifestação histórica da sua ideia eterna. O conhecimento de Deus é um conhecimento intuitivo. Deus não usa meios ou instrumentos para conhecer alguma coisa. Será que a nossa irmã dos reis, ela não está aqui hoje, né? Aí eu falei assim, será que ela está bem? Aí o que eu fiz? Peguei o telefone e liguei. Irmã dos reis, como é que você está? E ela falou assim, eu estou com uma visita aqui que veio não sei de onde e tal. E aí eu acabei ficando aqui. Como que eu conheço ela? Através de meios. Nós só temos como conhecer as pessoas através de meios. Você conhece as pessoas através do seu olhar. Eu posso olhar para você, eu olho para a Rosângela com um olhar assim, que ela está doente, entendeu? Porque eu estou olhando ela. Mas se eu, por exemplo, fechar os olhos, eu não vou perceber diferença nenhuma, porque ela entrou, ajudou a arrumar isso, arrumou aquilo, foi lá, fez café, tal, não mudou nada. Mas ela está com o semblante caído, porque eu preciso de meios para poder identificar nossas vozes e tudo mais. Deus não. A criação, Deus não usa meios ou instrumentos para conhecer alguma coisa. Deus não possui conhecimento a posteriori, depois, que é próprio dos seres finitos. Nenhum conhecimento de Deus é adquirido ou resultado da observação. E nós, sim. Por isso que o conceito do livre-arbítrio, em que a pessoa pode dizer sim e não para Deus, você tira uma característica de Deus. E é que nem se fosse um castelo. Se você tira uma pedra, tudo cai. Não dá para você tirar uma parte. Então, se você é uma pessoa que crê que Deus ele te deu o livre-arbítrio, então você não crê que ele é soberano. Não tem como encaixar uma coisa com a outra. E se ele não é soberano, você fica refém ao quê? Às suas decisões. Ou refém ao quê? Ao mundo. Você fica refém ao quê? Às situações. Conhecimento de Deus também ele é um conhecimento simultâneo. Deus vê todas as realidades em sua totalidade, não pouco a pouco, ou de modo sucessivo. E aí eu dei um livro para eles lerem. Conforme eles vão lendo o livro, e eles viram a página, o próximo conhecimento vai sendo apresentado para eles. E conforme aquilo vai sendo apresentado, eles vão entendendo. Aí um dos dois chegou aqui e falou assim, olha, a história fala isso, e fala daquilo outro, tal, e começou a contar a história para mim aqui no livro. O conhecimento de Deus não é assim. O conhecimento de Deus ele é pronto, é instantâneo, é simultâneo. Ainda assim, é um conhecimento completo e inteiramente consciente, ao passo do que o homem é sempre parcial, frequentemente confuso e quase sempre fracassa em chegar à plena luz do saber. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Nós não conseguimos contar algo sem acrescentar. Então, por mais que eles tenham decorado o Salmo 1 a partir de um texto bíblico, eles vão colocar palavras que são de maior, são mais comuns a eles. E você vê que algumas palavras são sinônimas, mas não são as palavras da Bíblia. O conhecimento de Deus, ele é perfeito, o nosso ele é parcial. O conhecimento de Deus também ele é livre e necessário. O conhecimento livre de Deus é aquele que inclui tudo o que ele fez. Os negócios do passado, do presente e do futuro. Esse conhecimento livre está baseado no exercício da sua vontade. Em virtude de ter determinado fazer as coisas, é que ele as conhece. Tudo aconteceu conforme ele comandou. Você fala assim, olha, hoje eu vou vir para a igreja, então o meu horário eu coloco para despertar. Sugestão, hein?
Coloca o relógio para despertar. Olha, eu preciso de 30 minutos para chegar na igreja. Se são 30 minutos, então eu coloco mais 5 de garantia. Se o culto da dominical ele começa 9h30, então eu tenho que sair de casa, que horas? 8:55. Quando é 8:55, meu relógio, plim, 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 plim. Opa, preciso sair, tá? Esse chamado de conhecimento simples é um conhecimento do que as coisas que ele fez passado, presente e futuro. Se você acha que você controla o seu presente, passado e futuro, você está enganado. As coisas acontecem segundo a vontade dele, não é com Deus, não é a mesma coisa. Esse conhecimento livre está baseado no exercício da sua vontade. Em virtude de ele ter determinado fazer as coisas, é que ele as conhece. Portanto, esse conhecimento está associado com o seu decreto, sendo o resultado da sua vontade. Sem que a vontade de Deus decrete alguma coisa, ele não pode conhecer o que ele resolveu não fazer. Portanto, esse conhecimento é um produto direto da sua vontade. O conhecimento de Deus parte dele. Ele decide conhecer e ele conhece. Nossa mente não consegue entender esse tipo de coisa, porque para nós aprendermos algo, nós temos que nos dedicar. Quantas vezes eles tiveram que parar para ler o Salmo 1, para tentar esboçar o que é o Salmo 1? Deus não é assim. Todavia não é assim com o conhecimento necessário. Falamos do conhecimento livre, agora o conhecimento necessário. O conhecimento necessário não possui associações com o exercício da vontade de Deus. Deus poderia continuar a ser Deus sem conhecer o mundo que ele criou. Não influencia em nada. Se ele criou o mundo ou se ele não criou o mundo, se ele conhece o mundo ou se ele não conhece o mundo, se ele conhece você ou não conhece você, não muda nada, ele continua sendo Deus. A minha oração, o meu pensamento, o meu jeito de ser, não muda nada. É a diferença entre Deus e deuses. Os deuses, eles precisam que você faça coisas para ele. Então, se você quer uma bênção do Zé Pilintra ou do cara da macumba lá, você tem que levar uma farofa, levar uma pinga. Deus, ele não precisa de nada disso. O conhecimento necessário, ele é essencial em Deus e ele não pode ser o que é sem possuir este conhecimento, que não depende de um decreto seu. É o caso do conhecimento que Deus tem de si próprio, que nunca exige o exercício da sua vontade. Você pode ir no psicólogo, você pode ir lá no gabinete comigo e você vai tentar se conhecer. E às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, você é iracunda. Eu, pastor? Que é isso? Onde você viu isso? Aí você começa a mostrar, realmente. Eu lembro que eu já contei essa história, uma vez eu estava dando discipulado para as crianças, e aí estávamos com 4, 5 crianças, e eu cheguei para as crianças e falei que elas eram egoístas. E aí elas falam assim, não sou egoísta, tal. E eu dei um exemplo de sorvete, falei, que sorvete você gosta, tal, para a menina. E aí ela falou assim, eu gosto de sorvete de flocos. Se eu colocar 4 taças de sorvete, uma com 1, 2, 3, 4 bolas, qual que você pega? Ela falou assim, eu sou egoísta. Ela nem pensou que tinha uma criança a mais em relação às taças, mas ela pensou que tinham mais bolas, ela quer para ela. Então ela entendeu claramente, Deus não precisa desses exemplos, ele simplesmente se conhece, ele se conhece. Objetos do conhecimento de Deus, nós já falamos, eu só vou citar. Deus, ele conhece a si próprio, esse é chamado também de conhecimento simples. É um conhecimento que Deus possui de si próprio, sem que faça qualquer esforço para se conhecer. É um conhecimento próprio da divindade que o homem não possui naturalmente. Esse precisa se esforçar para vir a conhecer a si mesmo. Mas Deus não precisa se observar para conhecer. Ele se conhece exaustivamente, ou seja, completamente, não havendo qualquer progresso nesse conhecimento. Deus se conhece. Ele se conhece exaustivamente, não havendo qualquer progresso. É um tipo de conhecimento típico somente de uma mente infinita, e nós somos finitos, nós não temos como conhecer nem a nós, nem a Ele. Ainda que o ser humano tenha conhecimento de si próprio, este é somente incompleto, mas também ele é incorreto. Você olha e fala assim, eu sou bom. Qual é o padrão que você usa para dizer que você é bom? E aí você usa padrões das pessoas que convivem com você. Se você comparar você com qualquer outro ser que é melhor que você, você passa a ser mal. Deus não precisa se comparar com ninguém, Ele é perfeito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. 2,12.
Por favor. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Em especial o conhecimento de Deus, ele só existe, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Nós só conhecemos Deus na medida que Ele se revela a nós. Você pode ser um teólogo, você pode estudar, você pode se dedicar, você pode fazer o que você quiser. Se Deus ele não se revelar para você, você não vai entender absolutamente nada. Absolutamente nada. Mesmo quando a redenção se completar, quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, seja você vivo, seja você morto na sua ressurreição, e você tiver o seu corpo transformado de corruptível para incorruptível, você vai continuar sendo finito, vai continuar sendo dependente, porque senão nós passaremos a ser o quê? Deus. Que foi a ideia que Adão e Eva ouviram da serpente e compraram. Em que você se mudar, você vai ser igual a Deus. A fim de que possamos conhecer de modo razoável a nós mesmos, que Deus fez em nós, é necessário que nós tenhamos o Espírito de Deus. Para que você tenha o Espírito de Deus, Cristo ele é tudo. Se ele não te redimiu, se ele não te justificou, você não tem o Espírito Santo dentro de você. O ser humano só pode se conhecer com a ajuda de Deus, e Deus não precisa de ajuda de ninguém para se conhecer. Quando a gente vê a história de Jó, eu já falei algumas vezes, Jó é interessante. Jó ele era um homem temente a Deus, tem todo aquele contexto lá de tentações diversas. Eles estão lendo, tá? Pode ficar tranquilo que eles estão lendo. Eles estão passando por uma série de tentações, ele está passando por uma série de tentações e ele se segura por um breve tempo. A partir do momento que aqueles amigos começam a martelar ele com uma série de acusações, chega um momento em que Jó ele começa a falar, eles estão realmente com razão, que tem a ver com o Salmo 1, que o Felipe falou, olha, explica para eles o contexto, tá? Um dos contextos é esse. Jó, enquanto ele estava, ele e Deus, ele entendia, ele estava suportando aquilo até de uma maneira sóbria. Quando as influências do mundo, através dos seus 3 amigos, começaram a bombardear ele vai sendo minado na sua fé, e ele começou a pensar, a verdade não é o que Deus falou, a verdade é o que os meus amigos estão falando. E aí ele começa a fazer o quê? Questionar Deus. E aí Deus ele permite que ele questione um pouco, até que Deus olhe para ele. Deve ter sido uma cena, no mínimo, interessante. A figura de Deus falando com Jó. Quem é você? Às vezes a gente vê em filmes, ou a gente vê em situações em que a pessoa tira uma carteirinha, né, e fala assim, você sabe com quem você está falando? Foi mais ou menos o que Deus fez com Jó. Jó, você sabe de quem você está falando? Com quem que você está falando? Se você é tão importante... Aonde você estava, Jó? Aonde você estava, Jó? Quando eu coloquei as listrinhas na zebra. Aonde você estava, Jó? Quando eu peguei e coloquei o anel em volta de Saturno. Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei o rabo diferente no coelho, um pompomzinho. Quem definiu, Jó, que um ia ter um rabo comprido, outro ia ter um rabo pelado, que nem o rato, ou ia ter um rabo de pompomzinho, que nem do coelho? Onde você estava quando eu coloquei cada dente na boca, se eram 30, eram 40, eram 50, se era canino, se era carnívoro, se não era carnívoro? E aí Deus ele começa a falar com Jó, e ele vai só murchando. Essa cena deve ter sido extremamente interessante. O ser humano só pode conhecer-se com a ajuda de Deus, e naquele momento Deus mostrou para Jó quem ele era, tanto quem era Jó e quem era Deus. É algo que Deus faz muito claramente nas nossas vidas, mas que a gente não quer enxergar. Quando nós estamos passando por uma luta e dificuldade, o que Deus está fazendo é mostrando quem é você. Ele sabe quem é você.
E às vezes as pessoas, eu vou colocar, Deus ele está colocando uma prova na minha vida, para Ele ver se eu vou aceitar Ele, se eu quero. Não, Ele sabe. Quem não conhece você é você. E Ele permite nós passarmos por situações exatamente para a gente venha a nos conhecer. Deus conhece todos os motivos imaginados. Deus não somente se conhece, mas conhece tudo que está fora do seu ser, isto é, toda a criação. Qual a motivação de você fazer o que você faz? Deus conhece o coração dos homens. Quando se diz que Deus sonda o coração dos homens, olha o entendimento errado. Sonda-me, Senhor. Parece que está assim, olha Deus, olha meu coração aqui para ver se tem alguma coisa boa. Não, Ele já sabe. Mas a gente acha que Deus ele vai sondar para ver o que é, como está o meu coração. E não é esse o sentido. Deus conhece o coração dos homens. Quando se diz que Deus sonda o coração dos homens, não deve ser entendido que Deus faz uma pesquisa, porque ignora o que se passa no nosso coração. Salmo 139, verso 1 e 2. Salmos, alguém que não leu ainda? Salmo 139, verso 1 e 2. Achei. Pode ler. Senhor, tu me honras. Tu me o quê? E me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De onde percebes os meus pensamentos. Penetras. Senhor, tu me sondas. Qual é o teu nome? Eu não sei, não, desculpa. Gabriel. Gabriel, o que é sondar algo? O que é sondar algo? Você sonda, é você procurar algo. Presta atenção aqui, tá? Presta atenção. Pesquisar. Então a professora da escola chega para falar assim, olha, eu quero que você faça uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Aí você vai fazer o quê? Pesquisar. Só que nesse caso, o salmista está olhando para Deus e fala assim, Senhor, tu me sondas. No teu caso, quando você vai fazer uma pesquisa, você faz a pesquisa porque você não sabe o que é. Não é o caso de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. Ele sabe a hora que você fica em pé ou quando você fica sentado, mesmo que ele não esteja vendo. Em outro versículo fala, antes que o teu pensamento chegue à tua boca, ele já sabe. Antes que você falasse assim, posso ler? Achei. Ele já sabia. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto. De longe, aonde ele está, ele penetra nos meus pensamentos. Ele sabe o que eu penso, qual é a motivação que eu tenho. O salmista... Eu não entendi, esses sondas, você disse que nós seres humanos fazemos a pesquisa, mas Deus... Ele já sabe. Então, ele olha pra gente... Ele não faz pesquisa, ele já vê... Ele já sabe, ele nem precisa ver, ele nem precisa olhar, ele já sabe. Ele conhece a menísia total e completamente. Ele sabe quando você se assenta, você se levanta, o que você faz, quando você não faz, independente de olhar ou não. Então, esses sondas aqui, é que ele tá com a visão assim, com a visão sobre você e vê. Assim que você está falando. Sim. Não faz pesquisa. Não, exatamente. A visão dele sobre você vai da cabeça ao pé. Ele sabe exatamente. Foi o que eu falei. O salmista estava admitindo que somente Deus podia penetrar o seu interior, não que Deus haveria de ter uma noção dele após o começo da sondagem. Deus tem um conhecimento exaustivo do mais interior do ser humano, sem fazer qualquer exercício de aprendizado. E aí eu vejo, por exemplo, a vida do Felipe e da Rayane, que eles estão se conhecendo. Ih, vai longe, ó. Longe. Entendeu? Longe, entendeu? E não murmura não, hein, que eu jogo o copo em você, hein? Mas é assim. Entendeu? Demora tempo. A palavra de Deus diz que para você conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal. Quê? Saco de sal junto com a pessoa. Não comer, ficar chupando sal. Quanto que tem um saco de sal? É o tempo que gasta para você usar um sal na comida. Quanto é um saco de sal? 6 meses. Não, quanto pesa? Não
de 1 quilo não. Que 1 quilo? O saco que eles falam, pastor, é aquele É saco. arroba. É aquele de 50 quilos. É aquele sacão de 60 quilos. Para você usar um saco desse. Você pode ter usado. Fala isso, pastor? Hã? É a Bíblia que fala isso? Ah, eu não lembro de cabeça. É só procurar. É um ditado. Eu não lembro. Não, mas tem na Bíblia. Não tem? É o quê? É um ditado. Pera aí que a Rô vai procurar, tá? Tem alguma coisa em relação a sal, tá? Tem em relação à Bíblia, você conhecer uma pessoa, você tem que conhecer. Esse aí é ditado. Então tá misturando com andar 2 milhas. Pode ser, tá? Mas você então tá. Se for isso, me perdoe, tá? Para você conhecer uma pessoa. Um saco de sal no mercado, assim. Não, mas isso Não, é uma ilustração, ilustração. é um ditado, porque você não compra 1 quilo de sal, então, de quilo em quilo, você vai comprando e vai comendo esse sal, até chegar a 60 quilos. Você tem noção de quanto é? Deve durar mais ou menos aí uns 20, 30 anos, mais ou menos, você comer 50 quilos de sal, porque você come pouco, né? Então, Mas é esse é um ditado que leva tempo para você conhecer. Conhecer o outro. Conhecer o outro. Mas é quantidade. Calma, só um de cada vez. E nem conhece. Não, o sentido é que você vai conhecendo a pessoa com a convivência. Por isso que eu brinquei no Felipe Carraiane, olha, tá longe para se conhecer, entendeu? Hoje ainda, entendeu? Eu trombo em situações com a Rosângela, poxa, você fala assim, caramba, é isso? Mas é a quantidade, não é que o casamento vai ser salvo o tempo todo, não. Não, não é no sal, você não vai viver no sal. Não, tá? O salmista está admitindo que somente Deus podia penetrar o seu interior, não que Deus haveria de ter uma noção dele após o conhecimento da sondagem. Deus conhece as ações escondidas que acontecem. Todas as ações que são escondidas dos homens estão patentes aos olhos daquele que tudo vê. Quando nós não vamos ler, mas Josué capítulo 7, versos de 1 a 26, fala de uma situação em que o povo de Israel, eles tinham passado o Rio Jordão, e houve uma ordem de Deus: não peguem nada de Jericó, nada. Vocês vão ver ouros, vocês vão ver roupas lindas, maravilhosas. Era uma cidade conhecida, forte, e Deus fala: não pega nada. E aí o ato profético, caem as muralhas, eles entram, liberam Raabe. E aí nesse momento Acã está andando ali com a sua espadinha, e ele veio e fala assim: olha, eu vou pegar uma coisinha para mim. Ele vai, pega um ourinho ali, pega uma roupinha ali, e chega para o comandante e fala assim: olha, eu tenho que ir no banheiro. Aí ele vai lá escondidinho, coloca na tenda dele. E aí eles destroem aquela cidade. Depois disso, eles vão lutar contra Ai, que era uma cidade muito menor, pequenininha. Tanto que Josué fala assim: nem vamos mandar 200, 300 mil pessoas para lutar, não, manda só 3 mil, tá bom. Quando eles vão lutar, aqueles homens saem e batem no povo de Israel. E Josué, ele rasga as vestes. Por que, Deus? E aí Deus fala: por que você está fazendo isso? Se vocês tivessem feito o que eu mandei vocês fazerem, não tinha acontecido. E aí ele começa a falar assim: bom, então junta o povo todo. Eles começam dentro de um sistema de sortes que se chama Urim e Tumim, e eles começam a jogar sortes. E começa: olha, das 12 tribos, é uma tribo. Dessa tribo, tem 10 famílias, tanto. E vai indo, até que chega na figura de Acã. E aí Josué chega para ele e fala assim: revela o que você fez. Aí ele fala assim: eu realmente olhei lá, as capinhas babilônicas eram muito bonitas, eu olhei o ouro, olhei prata e tal, e eu falei assim: eu quero para mim. E aí ali é executado o juízo do Senhor. Até para a gente parece que é muito duro, parece que ele confessou algo, mas as pessoas tinham que entender que as ações de Deus são muito sérias. Deus conhecia o que ia acontecer antes de Acã poder ter pego as coisas. E aí ele foi executado? Ele foi executado. Ele, a esposa, os filhos, o gado, queimou a roupa, queimou tudo como se fosse vírus ebola naquele meio, lá em que ele mata tudo, aí tudo some. Interessante, né, pastor, que Deus já sabia que Acã tinha pecado e que estava tudo assim, mas Deus ainda criou uma situação, eu creio, né, no meu pensamento, que Deus criou tudo aquilo para lançar sortes até chegar à família de Acã, para que Acã se arrependesse e se confessasse antes de chegar ao ponto de morrer.
Porque ele poderia, quando começou, ó, tem que pegar, opa, foi eu que pequei, me perdoou, me arrependi e tal. Mas não, aí Deus não deixou, lançou sorte, a tribo, lançou sorte, a família, lançou sorte, a tenda. E Acã sabia que era ele que estava em pecado, mas ele não quis confessar. Ele esperou a família toda padecer por causa do pecado. E é lógico que isso é uma interpretação que ele deu, que eu achei legal, entendeu? É legal, uma interpretação. A gente não sabe o que iria acontecer se ele tivesse levantado a mãozinha lá, mas Deus tinha que ensinar para aquele povo uma lição, e Acã foi o instrumento daquela história. O grande atributo da onisciência faz com que tudo esteja patente aos olhos de Deus. O que você fizer, o que você pensar, está aos olhos de Deus. Para finalizar, Hebreus 4,13. Alguém que não leu ainda, se teve? Rafael, vamos lá, Rafael. Hebreus 4,13. Hebreus, aí, Mateus, Marcos, Lucas. Ih, melhor de trás para frente. É. Atos. Hebreus 4,13. 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele que a fim havemos de prestar conta. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. As pessoas, elas fazem o que elas fazem, achando que ninguém está vendo. A Edilene fica indignada com os políticos, e tem que ficar mesmo, mas é porque eles acham que não vai acontecer nada. O cara lá que foi pego com aquele monte de mala de dinheiro, ele foi liberado essas semanas que não tem provas. Pois é, mas aos olhos de Deus, essas pessoas elas estão sim culpadas, e elas vão ter um arrependimento ou não. Se não tiver arrependimento, elas vão para o inferno, porque o arrependimento ele procede apenas do Senhor e não do ser humano. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por mais esse tempo de estudo, mais esse tempo na Tua presença. Nós queremos louvar o Teu santo nome, agradecendo a Ti, Pai, porque apesar da nossa fraqueza, da nossa pequenez, o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda. Continua nos instruindo, Pai querido, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.